Olá, eu sou Roberto Duarte e essa é mais uma edição do programa Mentes que Brilham. E como você já sabe, o nosso foco é neurodivergência. E antes de apresentar a nossa convidada especial de hoje, quero convidar você, que ainda não é nosso seguidor, corre lá para o nosso canal do YouTube Mentes que Brilham e também nosso canal do Instagram Mentes que Brilham. E hoje eu tenho a honra, o prazer aqui de conversar com ela, Joana Dark, ela que é neuropsicóloga, diretora da Clínica Conter e também é a idealizadora de um projeto maravilhoso que é o Projeto Nave. Obrigado, doutora Joana Dark, obrigado por estar aqui conosco e a gente fazer esse bate-papo. Eu falo que o bate-papo de hoje vai ser mais uma aula do que propriamente um bate-papo, porque nós vamos falar de um tema que é a questão do diagnóstico. Prazer estar aqui, tá? O prazer é todo meu de poder contribuir com a disseminação, né, do conhecimento, porque é muito importante. Numa era onde a gente tem muito acesso à informação, a gente precisa organizar tudo isso para que fique funcional, né, e ético, principalmente, a respeito disso que é a neurodivergência, né? Exatamente. Joana, a gente tem acompanhado, aí, pelo menos nos últimos meses, muitas questões, muitas indagações em referência à questão do diagnóstico do autismo. Acho que o nosso bate-papo vai ser mais ou menos nessa linha de raciocínio. Um dos pontos aí que o pessoal comenta que é a questão da amplitude e a mudança do DSM, que deu margem para várias interpretações e várias questões. Do ponto de vista neuropsicológico, como que a gente entende isso e como que a gente trabalharia primeiro o pilar do DSM e como associar isso? Eu vejo como uma faca de dois gumes. Então, a gente precisa ter uma delicadeza muito grande para lidar com tudo isso. O DSM, ele amplifica um pouco mais, junto com a CID-11, os aspectos de condições para um diagnóstico do autismo, por exemplo, porque isso, ao mesmo tempo que nos traz um conhecimento que o autismo não é especificamente apenas uma condição fechada, através de novos estudos, a gente reconhece que é muito mais amplo do que a gente possa imaginar. Porém, não pode se perder os critérios, né? Os critérios de organização, os critérios de condições para que se haja um diagnóstico. Então, ao mesmo tempo que traz uma amplificação, né, nos colocando numa abertura maior para olhar o ser humano diante de algumas especificidades que podem estar disfarçadas em alguns aspectos, por outro lado, né, precisa-se hoje muito mais de estudos, né, de seriedade e de compreensão para que algumas sintomatologias não passem despercebido. Eu tenho ouvido alguns comentários, e até mesmo de algumas pessoas, falam, mas eu conversei com um professor meu, conversei com o psiquiatra que eu fui, a psicóloga fez lá um teste lá de algumas perguntas e diz para mim que eu sou autista. Como é que você, como especialista focada nisso, neuropsicóloga, vê situações como essa? Então, a questão é que é assim, quando a gente fala do diagnóstico do autismo, né, já que mais especificamente estamos enfatizando no autismo, antes tivéssemos um teste que pudéssemos fazer que desse positivo ou negativo, né? Nossa, isso iria facilitar muito a vida de muita gente. Porém, como nós acabamos de falar, como se amplificou o olhar sobre algumas especificidades que foram identificadas e outras ainda que nem foram identificadas, são identificadas na prática do dia a dia, a gente precisa ter muita atenção de que cada caso é extremamente singular. Então, por mais que eu tenha um protocolo e que eu tenha ferramentas
que possam contribuir, né, contribuir com o diagnóstico. A gente costuma dizer, por exemplo, que a clínica é soberana. Então, que nós temos recursos, porém, cada indivíduo vai ter um processo diferente para que a gente consiga chegar ali em resultantes funcionais. Então, por exemplo, um processo que é feito com o indivíduo, muitas vezes não vai se replicar para o outro, né? E é por isso que o DSM mais a CID-11 hoje, elas amplificaram, porque a gente está compreendendo cada vez mais linguagens específicas, né? Não conhecidas muitas vezes e que precisa de tempo também, né? E que precisa de tempo. A gente não pode fechar, por exemplo, um diagnóstico da condição autista somente com o aspecto de autorrelato. Somente com aquilo que a pessoa, olha, eu faço isso, eu tenho esse comportamento, eu sou assim. Não, isso não é ético até. Então a gente precisa ali de compreender esse sujeito por várias perspectivas e muitas vezes isso leva tempo. Fora que algumas vezes a gente ainda precisa do trabalho multiprofissional. Às vezes nenhum aspecto só com um profissional é possível de identificar, porque a gente precisa tirar várias outras provas e às vezes precisa ser de uma equipe, né, um pouco maior em outras especialidades, como o médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, entre várias outras especialidades, para conseguir olhar essas outras perspectivas para que não haja nenhum ponto cego. Isso que você comentou seriam etapas, para quem não entende ainda. O diagnóstico, então, para que a gente consiga chegar numa possível ou certeza ou tranquilidade para afirmar, nós temos várias etapas a serem percorridas antes de chegar no diagnóstico final. Sim, sim. Existem, assim, alguns casos muito específicos que quando uma neurodivergência ela é muito latente, ela é muito visível, ao ponto de que esse indivíduo está tendo muitos prejuízos, assim, extremamente expositivos, às vezes um profissional, ele consegue já, por exemplo, o médico, ele vai conseguir já dar um prévio diagnóstico, né? Até porque esse indivíduo precisa de intervenções urgentes, mas a partir disso, a orientação é que se faça uma avaliação mais ampla, porque mesmo que estivéssemos aqui numa sala com 10 pessoas autistas, por exemplo, nenhuma pessoa vai ter o funcionamento cognitivo como a outra. Cada uma vai ter uma especificidade e uma maneira de se conduzir às suas demandas próprias. Então, sempre vai ser muito singular. E quanto tempo dura, em média, mais ou menos, um diagnóstico, doutor Joana? Eu não posso falar por mim, porque eu já passei por esse processo. Né? Mas para quem ainda não entende, tem sempre a pergunta, puxa, como é que eu consigo, como é que eu sei se eu sou ou não sou? As pessoas falam, como é que é a duração, mais ou menos, em média, de um diagnóstico? Então, considerando um processo minimamente básico, nós levaremos em torno aí de 30 dias, 60 dias, né? Porque porque nós precisamos de observar todas as perspectivas de vida daquele indivíduo, né? Justamente porque a gente tenta eliminar os pontos cegos, né? Então nós precisamos de várias perspectivas, a gente precisa pegar esse indivíduo em alguns momentos diferentes do dia, alguns momentos diferentes da própria vida, a gente precisa fazer entrevistas com os familiares, né? Que isso é muito importante. Então, assim, fora que quando a gente termina um processo, por exemplo, de aplicabilidade, se começa um outro período que é muito importante, que é de análise de tudo isso. E no processo de análise leva tempo, né? Então eu vejo às vezes muitas pessoas assim, eu fiz um teste na internet e lá falava que eu tenho uma condição neurodivergente. Isso me assusta, né? Porque assim,
Nós temos escalas hoje que fazem rastreio de comportamentos, né? Mas rastreio de comportamentos não significam diagnóstico, né? Como nós conversamos há pouco tempo aqui também, antes de iniciar, né? A questão do diagnóstico nesse sentido de que as pessoas falam assim, poxa, eu suponho, no autismo, eu não olho nos olhos, eu tenho hipersensibilidade com etiqueta de roupa, eu não gosto de alguns barulhos, então eu sou um pouco autista também, né? Então eu me preocupo muito com essas falácias, porque assim, de forma geral, a humanidade tem características, né, muito específicas, que se a gente for comparar com a neurodivergência do autismo, todos nós podemos ter características, mas características não significa diagnóstico. Que é o que a gente fala da questão do fenótipo ampliado, certo? Isso. Que ele tem até uma sigla bonitinha, que é o BAP. Uhum. Por isso que ele fala do bordo, que é justamente ele chega lá na borda entre o que é e o que não é. A gente pode falar assim, que é a linha tênue entre o buraco e a tranquilidade. Essa percepção, Jana, do fenótipo ampliado, ao fato de você não associar isso a técnicas, não associar isso a um profissional que vai fazer o diagnóstico, leva a essas conclusões precipitadas e muitas vezes isso pode trazer consequências sérias até para quem não é e foi colocado numa condição de que é. Com certeza. Eu vou dar um exemplo básico que eu sempre falo para meus pacientes em clínica. Assim, qual que é a diferença do resfriado para a gripe? Existe diferença? Sim, existe. Por exemplo, um resfriado, geralmente, quando você se sente com mal-estar, você vai na farmacinha de casa, você vai na drogaria, compra um antitérmico, acaba fazendo uma autoadministração ali e segue, né? Vai ter a sua diária ali com o trabalho, com as suas atividades, tranquilamente não, mas um pouco labutosa. E a gripe, você corre mais risco, por exemplo, de ter um processo de internação, né? De ficar de cama em casa, de precisar de outras intervenções muito mais. Então, a diferença da gripe para o resfriado é a quantidade de sintomas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do autismo, e quando a gente fala em brasileiro, seria o FA, fenótipos ampliados de autismo, nós não estamos falando só de características, porque características provavelmente não entram dentro de um aspecto neurodivergente, né? Porém, dentro dos fenótipos, a gente já está dizendo, poxa, já é um resfriado, precisa do antitérmico, vamos dar atenção para isso aí, porque realmente isso está trazendo prejuízos. No fenótipos, é muito mais do que somente características. No fenótipo, ele não vai completar, talvez, todos os critérios diagnósticos, porém, esse indivíduo vai ter, sim, dificuldades expressivas, porém, talvez com um teor menor de uma rigidez cognitiva para lidar com isso. Sem contar que quando a gente fala do autismo, a gente está falando de uma condição genética, né, muito favorável. Quando eu falo de condição genética, eu não estou falando especificamente de hereditariedade, né? Porque na hereditariedade, de fato, então se aconteceu aqui, vai acontecer aqui, vai acontecer aqui. Quando a gente fala de genética de forma ampla, a gente está falando, existe os genes na família. Então, não muito incomum pais de crianças autistas terem fenótipos, né? Não muito incomum de ter gerações que apresentam características, outras já vão ter fenótipos e algumas já vão ter, de fato, o autismo ali, né, de forma mais robusta. Então, assim, são nuances que podem vir geneticamente, então a gente também precisa levar em consideração isso, né? E aí, uma coisa bem importante também, complementando, nós não podemos esquecer que dentro das características
que não fecham, às vezes, um diagnóstico, nem um fenótipo, a gente não pode esquecer das condições de personalidade. Uhum. Né? As questões de personalidade, de ambiente, de meio, de situações e circunstâncias. Então, existem pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, pessoas, às vezes, que não sustentam muito um olhar numa comunicação. Existem várias outras condições, né? A história de vida desse sujeito, como que foi? Então, é por isso que a investigação, ela não se faz só no momento, né? Porque a gente precisa separar tudo isso para que depois a gente organize. A gente ouve de alguns relatos que eu já ouvi de pais, que é aquela questão, né? É mais fácil você atribuir um diagnóstico para corrigir um problema do que, de fato, encarar o problema e saber lidar com ele. De algumas professoras ou de alguns pais mesmo, que eles já falam, não, meu filho é autista. Uhum. Ah, por quê? Porque ele fala, não consegue conviver com as pessoas, vive fechado no quarto dele, só fica no celular. E aí, quando você vai descobrir, é justamente essa questão, que é a falta de relacionamento, a falta de atenção, a falta de cuidado, e que ele está tentando extravasar isso de alguma outra forma para chamar a atenção. Então é mais fácil falar para ele, ó, meu filho é autista mesmo, está aqui, e aí você pega um profissional, isso eu falo de relatos da gente, de profissional que está ali, dá um diagnóstico, pronto, era aquilo que a criança queria, que era a bandeira dela, falou, agora eu tenho motivo para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Sim, porque assim, a questão é que assim, quando se recebe um diagnóstico, qual que é a função do diagnóstico na vida da pessoa? Pelo menos teoricamente é para ser, né? Fazer com que os profissionais consigam encontrar estratégias específicas para conseguir lidar de maneiras mais atenuantes com algumas dificuldades específicas. Então, o diagnóstico, ele não é para justificar. O diagnóstico, ele não é para ser uma muleta, né? Os pacientes, quando recebem, né, na clínica o diagnóstico, aí eles respiram fundo e tem toda aquela fase de aceitação ou não, enfim. E aí, tempo depois, eu costumo dizer para eles, bom, já processou? Agora, vamos lá, vai ter que agora, né, lidar com o processo mais árduo agora, porque não vai justificar muitas coisas, né? Então, assim, principalmente as questões de personalidade, de jeito, de maneira. Por exemplo, se você passa um dia estressante no trabalho, ele está estressado porque ele é autista. Não, ele está estressado porque ele teve que resolver coisas, situações que qualquer outra pessoa poderia também lidar de uma forma mais cansativa. Porém, aí que está a questão. O diagnóstico, ele serve para que o indivíduo consiga compreender os seus limites diante daquilo que ele precisa processar e evoluir, né? E aí, o ponto limite também da borda, né? Onde, eu consigo ir, né? Mas a partir daqui, eu já estou me desmembrando, né? Então, a partir daqui, eu realmente não dou conta. Aí, você precisa também me respeitar e estar comigo, né? Então, o diagnóstico, ele é sempre para isso. Um adolescente que recebe o diagnóstico do autismo, por exemplo, ele vai ser um adolescente fisiologicamente, ele vai enfrentar um menino a fase da puberdade, a menina a fase hormonal, todas as questões psíquicas, né, neuronais, ela vai passar também. Talvez passe por uma maneira diferente. O diagnóstico, ele traz a possibilidade de você compreender o que é da condição neurodivergente e o que são outras coisas também que precisam ser lidadas de outras maneiras, naturalmente, porque somos seres humanos. E como lidar, Joana, com a questão da camuflagem, né? Que a gente ouve muito a questão do masking. Porque daí você tem aquilo que você comentou, que é o meio, né, que a gente eu falo assim, atribui ao nome da epigenética, que é todo o contexto onde a pessoa está inserida, o quanto que isso, esse mascaramento, essa camuflagem interfere e influencia
ou na questão da ampliação do fenótipo, ou realmente a questão de, puxa, eu não quero assumir isso, então é mais fácil eu viver dessa forma. Geralmente o masking, diante do que a gente vem atendido e estudado, costuma não ser algo muito consciente. Geralmente a pessoa, e o adulto principalmente, porque a criança ela consegue ser mais expressiva nos seus comportamentos, nas suas emoções. Quando vai chegando na fase da adolescência, que aí a gente precisa entender que é adolescência, existe uma tendência desse indivíduo querer se adaptar ao meio, né? No autismo, já começa ali os mascaramentos, essa pessoa ela vai se esforçar muito mais para se adaptar a esse ambiente, ela vai fazer muito mais esforço do que naturalmente um adolescente iria fazer para se inserir num grupo. Por exemplo, na fase adulta, a gente encontra muito mais isso. Então, assim, o mascaramento, de forma geral, a partir da adolescência, ele começa a surgir no indivíduo, só que na fase adulta, isso está muito mais latente, porque o adulto, ele já entendeu, por exemplo, que ele tem algumas responsabilidades específicas, algumas metas específicas, e que ele precisa trazer certos resultados. Então, ele vai se adaptar de forma mais forçosa. Eu tenho casos, por exemplo, atendi uma paciente uma vez que nós fechamos a condição realmente do autismo, e a profissão dela era estrategista de marketing, alguma coisa assim. E ela se comunicava e se expressava e resolvia problemas o dia inteiro, sabe? De uma forma muito expressiva. Simplesmente, ao final do dia, ela chegava em casa, e ela fechava as portas, janela, ela apagava. E aí, inclusive, quando ela levou para o trabalho, porque eu falei para ela, fique à vontade, você não é obrigado, mas se você sentir à vontade, você pode levar o seu diagnóstico. Ela levou, as pessoas riram dela. Não, mas aí você tá inventando coisa, você se comunica, você fala tudo, você resolve, você como assim, né? E aí, né, por falar já nesse exemplo que eu dei, que foi um exemplo feminino. Exato. Né? Feminino, porque a gente vê um índice maior ainda, né, de relevância no contexto feminino. Porque se a gente for pensar, desde os tempos mais primórdios, da época das cavernas, onde o homem saía para caçar, né, e a mulher ficava cuidando da caverna, dos filhos, da administração, e ficava cuidando da caverna para nenhum bicho entrar, e enfim, desde essa época, a mulher, de uma forma mais inata, ela acabou desenvolvendo-se mais alguns aspectos de socialização, como forma de sobrevivência, né, para sobreviver. Então, não muito incomum. Por exemplo, eu costumo dizer assim, naturalmente um homem lá, está a esposa com o marido numa festa, e aí de repente chega alguém, e essa mulher vê que chegou alguém, eu não sei como, a gente enxerga aqui, né, na nuca, a gente enxergou sem olhar que fulano chegou, aí a mulher geralmente fala assim, olha, não olha agora não, mas fulano acabou de chegar. O que o homem naturalmente... Já. Onde? Onde? Aí a mulher, meu Deus do céu, não precisava você, né? Agora imagine, às vezes um homem na condição neurodivergente do autismo, onde ele acaba de forma natural sendo mais expressivo, onde ele vai demonstrar às vezes muito mais desagrado em algumas situações, então ele vai expor muito mais alguns sentimentos, talvez ele vai ser um pouco mais impulsivo do que a mulher, e a mulher ela tenta se regrar, não, olha lá, vamos, né, não, menos, calma, olá, né, então a mulher ela vai conversar com alguém que é desagradável para ela, vai conversar e vai sorrir, né, ela vai conversar e vai sorrir, por dentro ela tá assim, mas ela vai, e o homem geralmente já vai fechar
cara, não sei o quê, né? Então, assim, a mulher, inclusive, foi identificado cientificamente através de estudos, a gente vê isso na prática clínica, ela é muito mais acometida de transtornos ansiosos, né, de transtornos depressivos, porque ela vai acumulando e vai disfarçando, vai acumulando e vai disfarçando, aí as pessoas olham para ela, nossa, mas você não parece, Entendi. né, até porque, eu não sei, as pessoas acham que o autista tem cara de autista, e até hoje eu não entendi como que é essa cara de Parece autista. que é um bicho-papão. Né, justamente. Então, a gente vê muito isso da camuflagem como ferramenta de adaptação do autismo e um pouco mais ainda na condição do gênero feminino. Existe alguma, para as crianças especificamente, existe uma idade certa onde você começa a identificar e dizer, puxa, vamos trabalhar para a gente já ter um diagnóstico e evitar aí problemas mais sérios aí futuro. Sim, hoje nós já temos aí recursos de alguns profissionais que especificamente conseguem, através de uma regulamentação, que a partir dos 18 meses de vida, Olha, né, a criança ela já pode ter condições, né, para uma identificação autística. Geralmente, porque nessa fase mais infantil, a criança ela é mais expressiva fisiologicamente e de forma comportamental. Ela não chegou ainda na fase do disfarce, né? Então ela é muito mais expressiva. Então, existem profissionais especificamente que atendem só bebês, porque realmente é extremamente complexo, né? Então, a partir dos 18 meses. Só que tudo isso também vai se levar em consideração perfis específicos. Então, tem crianças assim que, elas andam na ponta dos pés. Todas as crianças que têm a condição do autismo vai andar na ponta dos pés? Não. Todas as crianças, às vezes, não vai pegar o seio da mãe na amamentação de uma... Depende, né? Então, assim, existem técnicas específicas que a partir dos 18 meses hoje a gente já consegue identificar. E como trabalhar o adulto, Joana, que esse é o mais esse é o mais difícil. Eu vejo também que a questão assim o assunto em si, como ele começou a ganhar uma outra perspectiva, uma relevância maior, isso também tem, eu não diria incomodado, mas despertado mais interesse também dos adultos. E como eles chegam para a questão do diagnóstico, o impacto disso para eles. É interessante que hoje minha grande demanda é adulta, né? E a maioria das vezes, eu vou falar para você que 90% das vezes os adultos chegam com várias outras demandas periféricas, né? Dificilmente ele chega, olha, eu acho que eu sou autista. Muito raro, muito raro. Né? Então ele chega assim, nossa, eu tenho algumas dificuldades de relacionamento, eu tenho algumas dificuldades de comunicação, né? Sofro de muita ansiedade, tenho tido muitas tristezas frequentes, oscilações, já passei por vários profissionais a vida inteira, às vezes até toma medicações que nunca se adaptaram, né? Então, assim, a gente chega pelas beiradinhas. E a partir de uma investigação mais séria, né, a gente pode chegar nessa condição. É interessante que, assim, eu percebo muito que quando o diagnóstico chega, é uma catarse, assim, É um vulcão eruptando. Porque eu costumo dizer assim, né, o adulto quando chega lá, eu falo assim, você é um sobrevivente. Só de estar aqui, você é um sobrevivente, né? Dentre tantos, você conseguiu chegar até aqui, né? Só que eu fico imaginando, assim, pelas experiências que eu tive, você também teve essa experiência de falar assim, poxa, passa um filme na minha cabeça. Exatamente. O que teria sido diferente na minha vida se eu tivesse tido esse diagnóstico antes? Existem vários lados também. Eu tenho 10 anos que eu trabalho com neurodivergência. Quando eu me formei,
eu não estudei sobre neurodivergência na faculdade. Então, assim, poxa, então se eu soubesse disso na infância, será que teria mudado? Eu também não sei se os recursos que nós tínhamos na época nos daria o suporte adequado e necessário para que também essa pessoa conseguisse viver uma vida mais funcional. Até porque esses adultos que chegam hoje na clínica também, eles chegam completamente traumatizados. Né? Porque passei uma vida inteira de apelidos, de bullying, de isso, de aquilo, de falar que eu sou isso, que eu sou chato, que eu sou arrogante, que eu sou exibido, que sei lá, que eu sou desatento. E assim, é triste saber que a gente não tem essa certeza, né? Então, assim, a quantidade, inclusive, de diagnósticos, elas aumentaram. Mas eu também me preocupo a idoneidade desses diagnósticos, né? Porque se tornou mais complexo agora, se tornou mais complexo. Então, assim, talvez a gente aumentou esses índices devido aos recursos que nós temos novos hoje, né? E a gente precisa ter atenção também para os diagnósticos que estão um pouco ali equivocados. E, de certa maneira, o adulto, o maior labor que ele vai ter na vida após um diagnóstico tá bom, então eu vivi uma vida inteira assim e agora eu vou ter que mudar. Bom, a gente sabe que uma criança, quando, sei lá, tá brincando, se machucou, quebrou o braço, né? Quanto tempo que essa criança leva para regenerar o ossinho do braço? Rápido. Vai a gente lá. Quanto mais velho, pior fica. Vai a gente lá, né? Então a gente sabe que o adulto ele leva mais tempo e isso também se dá nos aspectos do aparelho psíquico, no processo de neuroplasticidade. Então a neuroplasticidade ela vai acontecer a partir da frequência de novos hábitos. Vai acontecer? Vai, mas vai levar um pouco mais de tempo, até porque um dos calcanhares de Aquiles, geralmente no autismo, é a rigidez cognitiva, né? O que é rigidez cognitiva? Não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu aprendi que é assim, não, assim não pode dessa maneira. Então não é que a pessoa não vai mudar, não vai evoluir, mas talvez ela leve um pouco mais de tempo para conseguir lidar com isso. Então, após o diagnóstico, o processo mais árduo é o processo psicoterápico, né? E o farmacológico com o médico, ele vai intervir nos processos ali da sintomatologia. Porque não existe uma medicação para autismo, né? Então, como é singular, esse sujeito está padecendo mais do que? De ansiedade, irritabilidade, insônia. Então, o médico ele vai trabalhar nesse aspecto e o psicólogo, o psicoterapeuta, vai trabalhar nesse processo também dessa estimulação, né, emocional, né? Eu vejo assim, fazendo um parâmetro, né, como essas pessoas realmente soubessem o efeito do que é o autismo, não só pelo nome, mas pela o que você passa de fato. Acho que o maior impacto do adulto é tô doente. Que eu falo por causa do sentimento que eu tive. Cara, tô doente, vou morrer com isso, não tem cura e eu tô ralado. E aí junta tudo isso na questão do período do luto, que é onde você fica fazendo toda a ruminação, olhando o passado, revirando, vai e volta. Você fica igual, olha pro livro, né? Volta lá na primeira página de novo, mas volta. Esse processo ele é tão complexo pro adulto, porque ele fala, cara, e agora? Será que eu vou ter que ser outra pessoa? Será que eu vou ter que entrar no guarda-roupa, trocar de roupa e agora começar a viver outra pessoa, outro personagem que assusta quando ele recebe o diagnóstico, que daí ele fala, cara, 40 anos, putz, o que eu vou fazer agora? 50 anos, o que eu vou fazer agora?
E aí, quando ele começa a enxergar que casamentos, negócios, vida familiar, e ele fala, agora tem explicação. É lógico que em várias situações ele fala, cara, não tem mais como voltar para tentar reconstruir. E aí, às vezes eu vejo as pessoas falando, não, mas agora é moda, agora é tão romântico ser autista. Rapaz, se o cara soubesse pelo menos vivesse mesmo o que é a questão do autismo, jamais ele falaria que, puxa, é moda. Me preocupa quando a gente ouve igual essa situação, não, porque ele falou que agora eu sou autista. E a pessoa fica feliz, como se aquilo fosse a nova onda, a vedete do momento, e agora todo mundo quer ser autista, então vamos ser autistas. Mas o preço que eu falo especificamente o adulto carregou durante a vida inteira para chegar naquele momento e encarar um diagnóstico, eu falo, a sensação que eu tive foi, tô caindo, o chão abriu, tô caindo e eu não vejo o fundo. Uhum. Porque você fala, cara, perdi os pés, perdi o chão, não tem mais o que fazer. E a gente vê esses diagnósticos, índices aumentando, e quando você começa a conviver com as pessoas, você fala, cara, alguma coisa não fecha. Uhum. É interessante quando você fala, Roberto, sobre essa questão do luto, né? Porque realmente é um processo de luto, porque existe um tempo, né? Existe uma necessidade de uma ressignificação, porém existe um fato ali. Porém, quando a gente pensa assim nessa ressignificação, a gente também precisa pensar sobre esse ser idealizado. Esse ser idealizado, muitas vezes, teve influência, na maioria das vezes, teve influência social do outro. E não se deu a oportunidade de uma identificação própria daquele sujeito, ter contato com as suas próprias questões e a partir dali fazer as suas escolhas. Exato. E aí é onde a gente volta que naturalmente nós, uma mãe que está em gestação e ali, aí idealiza o filho dessa maneira, bababá, bababá. Olha a influência do social nesse indivíduo. Então, independente da neurodivergência, o ser humano ele já nasce com isso. E aí, quando se fala desse luto, talvez seja um luto também que entre uma boa parte pertencente disso que foi criado social. Exato. Não é algo que era integralmente seu. Concordo. Porque é diferente, às vezes, de um luto de uma pessoa que era um ser, um sujeito, em que houve uma perda, principalmente daquilo que você criou com aquele indivíduo. Exato. Né? Concordo. Então, assim, é interessante pensar também nesses aspectos. Como eu falei, olha, a partir do diagnóstico, não precisaria de sermos respeitados a partir de um diagnóstico. Então, isso, olha a outra influência da sociedade, do meio. Poxa, né, eu vejo, por exemplo, muitas escolas que falam assim, mãe, seu filho tem um problema. Seu filho tem um problema, mas a gente não pode fazer nada sem um laudo. Oi? Isso aí. Independente de laudo, esse sujeito precisa ter o respeito às condições de intervenções necessárias, independente, posterior a um laudo, talvez algumas especificidades vão ficar mais claras, mas não precisava. E aí a gente vê isso, poxa, nossa, tadinho dele, ele é autista. É isso mesmo. Coitado dele. Não. Como se o mundo agora tivesse que parar e falar, puxa, agora para tudo, vamos só... Sim, porque a condição do autismo, ela pode ou não pode, na maioria das vezes, no suporte 1 funcional, ela não tem interferência intelectual. Por muitas vezes, inclusive, existem associações ali de pessoas que têm altas habilidades, têm superdotação e têm uma condição que a gente chama de dupla excepcionabilidade. E além da questão que eu enfatizo, que é a questão do caráter, né? Então, assim, não precisávamos ter um diagnóstico para termos ali uma condição de respeito do meio, né? Então, eu vejo que a sociedade, ela
talvez seja aquela parte, sim, que não tenha muita cura disso, sabe? Isso eu não vejo como pessimismo também, porque eu vejo que o que adoece o sujeito hoje é a sociedade, é a tentativa de Sim. adaptação e de ser possível para aquelas expectativas. E isso também é um dos motivos do porquê muitos que recebem o diagnóstico preferem não se expor, porque ele já sabe do preconceito, ele já sabe da rejeição, ele já sabe que ele vai ser excluído do ambiente onde ele está, então ele prefere o quê? Ficar com o diagnóstico, e muitas vezes ele continua sofrendo, mas ele não se expõe porque ele sabe como é que vai ser a recepção dele, não vai ser a recepção calorosa. Sim, sim. Eu me lembrei de um caso de um professor que ele veio com demandas específicas e aí chegamos ao diagnóstico do autismo. Aí ele falou assim: e agora, o que é que eu faço com isso? E eu não vou falar na escola, porque lá na escola eles já me chamam de estranho. E agora eles vão me chamar de o estranho autista. É isso mesmo. Como se fosse para ser um insulto, né, também. Né? E por falar nisso, né, a gente, como adultos, a gente tem uma responsabilidade muito grande da educação dos nossos filhos, né? Trazendo esse caso, me lembrei de um outro, de uma menina adolescente, ela falou: eu não vou falar para ninguém que eu sou autista, porque lá na escola eles já ficam falando: olá, a autista, olá, o autista, usando de forma pejorativa, né, como forma de ofender. Então, muitas pessoas acabam realmente não querendo, até porque isso que você também trouxe, de falar assim: poxa, e aí agora, o que eu vou fazer com isso? Parece que a gente, poxa, será que é só sentindo na pele que a gente pode ter um respeito para a pessoa, de que aquilo é difícil? Então, ninguém quer se amostrar com o diagnóstico, porque se ele chega através de uma demanda de sofrimento, como que isso pode se tornar uma coisa superstar? Né? Exatamente. Então, assim, é algo de se analisar socialmente também. E por isso que a gente vê também vários casos, né, de pessoas que chegam a cometer o suicídio por não aguentar a pressão, né, da sociedade em relação a isso. Entrou um extraterrestre aqui, vão afastar todo mundo. Pô, aquilo mata a pessoa. Nós temos dados da OMS trazendo que em torno de um grupo de 10 pessoas, por exemplo, dentro de uma condição neurodivergente de forma geral, ela passa pelo risco de suicídio. Então, assim, é um número muito alto, né? É um número muito alto. Então, quantas vidas foram tiradas, foram automutiladas, justamente por talvez não terem tido os seus diagnósticos, ou mesmo qual a diferença social após ter um diagnóstico também? A gente precisa levar isso para se pensar, para se discutir, porque teoricamente tudo é muito fofinho, tudo é muito bonitinho. Nossa, né? Não, eu não tenho nada contra a pessoa autista, mas eu não contrato para minha empresa. Eu tenho até um amigo que é autista, mas não é uma pessoa próxima, não é uma pessoa que... Então, assim, a gente precisa também desse adorno social, de compreender que essas pressões sociais, elas sempre vão ser muito tóxicas, né? E isso vai se tornar muito mais difícil para que aquele indivíduo consiga lidar com as suas próprias questões. Não é o autismo que mata. O que mata, né, são as condições sociais de pressões em relação ao que aquele indivíduo precisa ser e trazer como resultante. Aí entra um fator importante, João, que é a questão da intervenção e do acompanhamento. Que eu falo assim, vou falar por experiência minha, tá? Mas, quando você passa aquele período, você fala: agora eu preciso de ajuda. Eu não consigo acompanhar, porque é interessante a experiência, porque ela faz assim, é como se você, precisa agora ressignificar
o cérebro. Uhum. Eu falo, caiu o disjuntor de casa, agora eu preciso ligar o disjuntor. Como é que vai ser? Como é que vai vir a energia agora? E aí você precisa ter uma intervenção, precisa ter um profissional, precisa ter alguém que vai te ajudar a olhar agora com uma outra... não é você deixar de ser você, mas você precisa continuar caminhando e o mais difícil é se conhecer. Porque isso aí acaba entrando em confronto com a dissolução do MESC. Exatamente. Porque a psicoterapia, né, que entra como intervenção primordial após um diagnóstico principalmente, mas ela pode entrar antes, claro, mas depois de uma elucidação, ela vai colocar você diante dos seus MESCs, e aí vocês vão ter que ressignificar a partir disso também. Exatamente. Porque assim, não é para continuar o padrão, né, de interpretação, né, de máscaras, não. É para que você consiga fazer aquilo que é dentro do possível, daquilo que você é, que você tem, né? Então, justamente está aí, você vai entrar em confronto com seus mesquins. E o mais difícil, eu falo dessa caminhada, já, muitas vezes você largar a muleta. Porque muitas vezes a gente se pega como se eu tivesse um atestado para continuar fazendo o que eu fazia. Em muitas situações você fala, não, faz parte do meu pacote, eu não vou mudar. Eu falo que é difícil porque como você vem arrastando isso durante muitos anos da vida e chegou até aqui, você fala, pô, mas por que eu vou mudar agora? Uhum. E aí você tomar consciência disso e falar, agora eu preciso enfrentar. Eu falo para meus psicólogos, nós estamos criando um GPS. Eu estou desenhando novos caminhos, novos traços, identificando aonde tem pedra, aonde não tem pedra. Por isso que na capa do livro, do livro que a gente já está na gráfica para produzir, está lá, os caminhos tortuosos, cheios de buraco e um caminho mais pavimentado. Uhum. Porque você tem a escolha, ou você continua naquele processo de solavancos, porrada, decepções, ou você começa a desenhar um novo caminho, não longe das suas limitações, mas conhecendo as suas limitações e respeitando primeiro você mesmo. Uhum. Então você sabe que você não consegue ficar num ambiente onde tem muita... Eu falo, por exemplo, fui no velório semana passada ou semana retrasada. Assim, minha esposa chegou lá, rapaz, cadê ela? Tá conversando com todo mundo. Cadê o Roberto? Eu tava lá atrás no carro, lá, só observando de longe. Uhum. Por quê? Porque deu passou aquele tempo, aquilo lá já estava me incomodando, muita gente, muito barulho, eu falei, eu preciso sair. Antes era o quê? Já brigava com todo mundo, falava com ela, falou, tô indo, depois eu venho te buscar. Sim. Então, você se conhecer e respeitar os seus limites é algo muito desafiador. E frequência, né? Exatamente. A frequência que é o labor maior. Poxa, você vai entrar numa academia. É a primeira vez que você vai entrar, enfim, você vai passar por um processo de adaptação. Não é em uma semana que você vai sair de lá do jeito que você queria. Exatamente. Inclusive, as primeiras semanas são as mais difíceis, né? Dói. Dói, é dolorido, é cansativo, fala, não vou mais, você quer tomar um relaxante muscular, você passa em tudo, você não quer voltar, mas a frequência vai fazer com que você, aos poucos, sinta menos dores, que você tenha outros benefícios. Então, assim, mesmo que é muito interessante isso, inclusive no seu livro que você traz, mesmo que seja caminhos novos, também não são caminhos que não são seus, são caminhos que precisam ser possíveis para você e que vão ter desafios. E aí quando você fala de muleta, e aí vai de pessoa para pessoa, isso não pode realmente justificar. Imagine uma pessoa que tem uma condição puramente TDAH.
Ah, eu esqueci. Não, eu não fui na reunião. Ah, esqueci porque eu sou TDAH. É isso aí. Isso não pode acontecer. Não pode ser justificado, porque a pessoa está fugindo dessa construção neuronal, que é o processo de É neuroplasticidade. isso mesmo. Né? A neuroplasticidade ela só vai acontecer a partir da frequência, porque os neurônios vão fazer novas conexões. E aí, muitas pessoas falam bem assim: ah, já tô velho. Ah, já passei a vida inteira, para que eu vou atrás de diagnóstico? Ah, mas para quê? Gente, inclusive, nós temos estudos recentes, olha que interessante, que trazem que a área da neurologia tem recebido cada vez mais adultos na terceira idade com transtornos demenciais. E aí foi um estudo, um recorte de um estudo identificou que uma grande parte dessas pessoas da terceira idade elas não sabiam que eram neurodivergentes. Olha só. E aí o processo de estabilidade acaba se tornando muito mais rígida. Veja só, independente, 40, 30, 40, 50 anos, né? Acho que teve um entrevistado aqui também, uma pessoa muito querida, seu Aparecido, Sim, exatamente. né? Que assim, já quase aos 60 anos, então assim, o processo de neuroplasticidade que ele teve na vida e tem a dinâmica de lidar com muitas coisas de maneira diferente. Então, por exemplo, de quando eu conheci seu Aparecido, de como eu vejo ele hoje, meu Deus, talvez na perspectiva dele, claro que é muito mais intensa, que foi quem viveu a vida inteira, talvez não veja o tamanho da evolução que ele teve como pessoa, né, de uma forma psíquica, de uma forma social e tudo mais. Então, assim, a gente sempre tem ganhos, independente da idade, a gente sempre tem ganhos. E tem algo que é a escolha, o poder da escolha. Bem importante isso, Roberto. Porque tem gente que vai escolher permanecer e tem gente que vai escolher, não, eu preciso seguir em frente. E aí, realmente, a escolha é algo muito íntimo, Exatamente. algo muito singular, que independente de qualquer condição, precisa ter essa decisão. Ou você escolhe, ou você não escolhe. Não escolher também é escolher. Exatamente. Porque os impactos são tanto familiar, profissional, no dia a dia, questão de você saber lidar com esse contexto agora, tendo uma explicação e começar a criar suas ferramentas de adaptação, que esse que é o... Eu falo que essa é a parte mais interessante do cérebro. A neuroplasticidade. Você começa a criar ferramentas. Gostei disso que você falou do criar. O criar, porque assim, a maioria das pessoas, quando perguntam, e agora, o que é que eu faço? Elas querem uma lista, um roteiro. É igual eu. Bom, faz isso aqui. Onde que eu acho o manual para saber viver agora? Justamente. E aí, humanamente, isso é impossível. É impossível, exatamente. É impossível. E é isso que você trouxe, o criar. Se cria. Né? Você vai criar adaptações. Não tem um roteiro, não tem um método, não tem ali uma. Né? Não tem. E é isso. E cada um também, talvez a maravilha do lado do autista é que nenhum é igual ao outro. E essa singularidade te permite, lógico, na questão da vontade, na questão da escolha, você criar estratégias. Você fala, como é que ele consegue? Consegue! Isso é uma coisa assim, de uma grandiosidade magnífica. E eu não estou falando isso de uma forma a romantizar de maneira alguma. Mas hoje os meus melhores amigos, inclusive, são pessoas dentro da condição do autismo, porque a gente acaba se conectando com coisas que, sei lá, jamais eu conseguiria fazer dentro de uma condição talvez não neurodivergente, né? Então, assim, isso de olhar para o autista e olhar ele como um sujeito à parte, isso é muito separatista, mas
O autista, ele tem talentos incríveis que precisam muitas vezes serem explorados. Porque Isso. muitas vezes não foi nem conhecido, nem foi visto. Às vezes a pessoa faz Isso aquilo mesmo. com tanta facilidade que ela não percebe que aquilo é algo natural. Como assim? Você faz isso naturalmente? Sim, eu Exato. faço. Poxa vida, né? Então, assim, o autista, ele precisa se conectar com esses recursos próprios, né? E estar pronto para essas conexões, essas Exato. criações, porque a gente precisa, algo que eu sempre enfatizo, a humanidade, ela só é humanidade porque ela é feita de diferenças. Uhum. As coisas que são diferentes precisam se conhecer e precisam se conectar. E tá tudo bem ser diferente, porque precisa. Já pensou se a gente estivesse aqui num ambiente completamente inerte, completamente, sei lá, apenas de uma Isso. cor, branco. Se existisse só o branco, e aí? O que que nos diferenciaria? O que que seria uma troca? Porque as nossas relações sociais, elas são trocas. Eu não vou trocar 6 por meia dúzia. É. A gente precisa trocar? Bom, olha, eu tenho isso aqui, eu não sei se para você é válido. Aí a pessoa fala: "Nossa, eu também tenho isso aqui, toma para você". Só que a gente troca não é aquilo que falta. A gente troca aquilo que está sobrando, porque é rico, Exatamente. porque eu não posso tirar um braço meu e falar assim: "Ah, Uhum. toma para você o seu braço, porque para a gente ter uma amizade". Não. Eu tenho um braço, mas ó, tem uma coisa aqui que me estende, toma para você, Uhum. né? Porque é justamente isso que se dá à comunicação social. No autismo, ele acaba descobrindo também novas maneiras dessa comunicação. Porque quem disse que a forma de comunicação padrão que socialmente a gente vive é a É correta? correto, É a é isso funcional? mesmo. Quem disse que existe um padrão de parâmetro? Olha, É se relacione como eu, porque tua vida vai ser. Não, né? mesmo. A gente precisa sim valorizar as singularidades e as diferenças sempre. Isso é um. Eu falo para vocês que é uma aula. Falar um pouquinho, né, já do projeto Nave, né? Eu não posso deixar de dar essa oportunidade, que é um projeto fantástico. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Tá bem. O projeto Nave, ele nasceu de um desejo de conexão com aquilo que é diferente, que justamente se dá as neurodivergências. Nós começamos com um grupo de apoio a mulheres adultas Uhum. que receberam seus diagnósticos tardiamente e que se encontravam perdidas. E agora, o que é que eu faço, né? E a partir disso, nós tivemos a possibilidade de nos conectarmos com a possibilidade de poder proporcionar um acesso, principalmente de avaliação neuropsicológica para pessoas que, de forma financeira, não tenham muitos recursos, né? Uhum. Então, foi um projeto que se estendeu, está se estendendo. Nós não Legal. temos apoio governamental, Uhum. nós, de maneira alguma, com questões políticas, entre Uhum. outras, mas a gente faz com recursos próprios, né, na tentativa de poder oferecer da melhor maneira, com qualidade, o acesso à avaliação neuropsicológica, que é o primeiro passo de diagnóstico. Então, nós temos atendido muitas famílias carentes, Legal. muitas pessoas sem recursos, e a gente tem conseguido direcionar aí muitas dessas vidas. Que legal. E para quem tem interesse, Joana, e quiser buscar esse recurso, como é que ela faz hoje? Nós temos um Instagram, que é Projeto Nave, né? A pessoa pode entrar lá, nós temos todos os contatos. O recurso da avaliação, ela ainda não é totalmente gratuita, ela Uhum. tem um valor simbólico, né? Que Uhum. são os valores de recursos, de ferramentas, mas a pessoa vai passar por uma avaliação social também de recursos. Isso. Então, a gente vai analisar para ver se essa pessoa está dentro dessa perspectiva desse público que a gente almeja oferecer o serviço, Uhum. né? Após essa avaliação, aí ele vai ter um retorno para ver se foi aprovado
aprovado ou não, né, para que ele consiga, então, ter o acesso da avaliação neuropsicológica. Isso é importante porque, assim, não é um diagnóstico barato, né? A gente sabe disso até porque, como envolve vários profissionais e é um processo onde você tem que ter um cuidado muito maior, a gente sabe que ele não é barato. E também a gente sabe quando você vai buscar isso aí na rede pública, eu pelo menos já vi pessoas e conversei que demora anos para chegar a ser atendida e conseguir ter um diagnóstico. Então, um projeto como este, onde existe a possibilidade dadas as suas condições, de você participar de um processo diagnóstico, sem dúvida, é fantástico. É importante falar sobre isso, porque eu tenho acompanhar, já tenho indicado também algumas pessoas, porque a gente sabe o impacto disso e o foco talvez maior é trazer qualidade de vida para aqueles que ainda acham que não tem. Sim. Com o diagnóstico. E assim, o valor é inenarrável daquilo que vem de volta, sabe? Porque assim, se cada um de nós pudéssemos fazer uma pequena, sabe, um pequeno ato, doar de si, né? A gente tem uma quantidade X lá, reduzida, que a gente consegue fazer a partir do projeto, mas independente se cada um fizesse algo assim, a gente poderia construir um mundo melhor, né? Sem dúvida. Então, assim, de eu poder estar com famílias, abraçar famílias e receber, assim, relatos de que talvez se não fosse por esse caminho a pessoa não teria acesso, enfim, mas ela conseguiu conquistar alguma coisa. Não, ninguém vai ser salvador de nada, ninguém precisa, né? Mas assim, de você saber que você contribuiu um pouquinho assim, se cada um fizesse a sua parte, a gente poderia construir um mundo melhor, com certeza. Sem dúvida. Gente, infelizmente, nós temos que finalizar, mas assim, acho que é um assunto de extrema relevância para a gente, aí também para muitas famílias ainda em relação a dúvidas em relação ao diagnóstico, preocupações também com a enxurrada de matérias que a gente ouve por aí é autismo, não é autismo. Tenho certeza de que esse conteúdo também vai te ajudar bastante e também que você divulgue para todas as pessoas que você conhece, compartilhe com seus familiares. Tenho certeza de que esse bate-papo de hoje também vai ajudar muita gente aí que está nos assistindo, tá bom? Joana, obrigado, agradeço de coração pela sua disponibilidade em falar, em compartilhar conosco um pouco da sua experiência, da sua bagagem e nos agraciar com todo esse conteúdo, viu? Eu agradeço também de coração, porque a toda oportunidade que se tem a poder transmitir informações que sejam fidedignas, que sejam éticas, isso é muito importante, né? Trazer que, principalmente através de tudo isso que nós conversamos, o diagnóstico do autismo, ele não é feito por redes sociais, ele não é feito através de um teste, né? E assim, é um processo complexo, precisa que o profissional tenha habilidades, tenha conhecimento, tenha muitas formações, as formações são dinâmicas, não param, né? Todo ano sempre fazendo formações, atualizações, acompanhamento, e que, né, eu quero deixar um recado aqui, assim, para você, né, que já teve o seu diagnóstico ou que, né, desconfie. Não, a questão não é buscar o diagnóstico, né? A questão é buscar o encontro consigo mesmo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente não está atrás de rótulos, de nomes, a gente está atrás de encontros, para que a gente possa cada vez mais
ter o direito de ter um bem-estar. E bem-estar não é a vida perfeita, né? É ter conhecimento daquilo que talvez sejam os seus pontos de mais potencialidades e os seus pontos de maiores desafios. Autismo não é uma doença, autismo é uma condição neurodivergente, é um cérebro que funciona de uma maneira diferente da maioria, não significa que seja uma maneira errada, né? Então, assim, a gente também não pode pensar que tem que se adaptar exclusivamente para o social, mas que busque e que realmente todo autista tenha o seu respeito diante dessas diferenças, sabendo que existe potencialidades, emoções e condições como qualquer uma outra pessoa. Sem dúvida. Acho que um dos maiores benefícios do diagnóstico não é nem só para a pessoa, mas para a família. Bastante. A família agradece. Muitas vezes você vai ouvir, eu falei, eu já sabia. Mas a qualidade que você passa a ter de relacionamento familiar é algo extraordinário. Então, sem dúvida. Gente, finalizamos por aqui mais uma edição do programa Mentes que Brilham e nos vemos na próxima edição. Até mais. Tchau, tchau.